Setembro Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim mostrar para vocês o que eu li no mês de setembro, agora sempre pouca coisa, e também vou comentar, citar os filmes e séries que eu assisti, mas eu comento mesmo cada um dos filmes e séries em vídeo específico, acho que foi Quarentena Cultural 8. Aqui eu só vou citar os títulos e as músicas que eu mais escutei nessas últimas semanas, certo? Antes de mais nada, eu peço para que você curta esse vídeo, peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Agora vamos lá. Eu estou na minha média nos últimos tempos de 4 livros, né, por mês, e não foi diferente em setembro. Começar mostrando que eu li no Kindle, comentando, né, que eu li no Kindle. Eu li Lima Barreto, Clara dos Anjos. Lima Barreto é um autor que eu gosto muito e já disse isso em vídeo específico, eu acho que ele não tem o reconhecimento que merece. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas ele é conhecido. Eu falei, ser conhecido é uma coisa, ser reconhecido é outra. Tudo isso por quê? Porque ele é muito bom, ele escrevia coisas muito bacanas, escrevia muito bem, e ele tratava de questões muito caras à época, de maneira assim muito sutil. Clara dos Anjos trata de uma história, da história de um grande cafajeste. Aí a gente já tem aqui um candidato para aquela série de vídeos Cafajeste na literatura. O cafajeste, acho que era Cássio o nome dele, e ele seduzia mulheres solteiras, casadas, como mais ou menos o Valmont de Relações Perigosas, solteiras, casadas e tal, prometia casar e fugia, engravidava as mulheres, né? E aí as moças que eram solteiras, que eram engravidadas por ele, assim, muitas vezes caíam em perdição, se prostituíam, porque não havia muito mais o que fazer. O pai dele detestava esse comportamento, era totalmente contra e tal, e a mãe o protegia. E aí a gente tem a Clara dos Anjos, que é uma moça super protegida pelo pai, pela mãe e tal, mas que cai nas graças dele, assim, na lábia dele, né? E aí acontece uma série de coisas e eu me surpreendi com o final, eu achei que ia ter um outro desfecho, claro que eu não vou falar qual que é. Eu achei que teria um outro desfecho, mas não. Aí eu pensei, não, o desfecho que teve, realmente acho que combina mais com o Lima Barreto, mas eu gostei. Um outro que eu li aqui e não gostei tanto assim, foi O Cabeleira, do Franklin Távora. Li este livro porque eu estou lendo a formação da literatura brasileira em leitura compartilhada e eu estou na fase em que o Cândido estava comentando o Franklin Távora e eu não tinha lido nada do autor, então eu aproveitei para ler. E é um romance típico assim do século XIX, né? Uma história de amor e tal. Este Cabeleira parece que realmente existiu, o autor fala que no fim que ele realmente existiu. E o narrado se remete ao século XVIII, quando o Brasil era colônia. Ainda a gente está aqui, lá no Nordeste, em Pernambuco. Então, o Brasil colônia, ali toda tinha influência holandesa já. E esse Cabeleira era um que cresceu sendo educado pelo pai para matar. A mãe não queria que isso acontecesse, mas ele era tipo um grande bandido da região e assustava as pessoas. Eu só falava o nome dele, todo mundo saía correndo. Ele matava, facilmente roubava, matava e tal. Até que ele se engraça lá com a moça e descobre que ela era uma da infância dele. E eles na infância tinham prometido, sei lá, casar e tal. E aí ele se apaixona por ela e aí este amor o redime. Aí ele deixa de ser o matador e tal por conta da Luizinha e tal, assim. Ficou meio água com açúcar, mas por que eu não gostei muito, né? Porque eu achei uma obra assim muito mal feita do ponto de vista literário. Não é nem pelo enredo, porque esse enredo poderia ser contado de outra maneira. É mal feita, ele não parece ser um literato. Aí eu lembrei do que o Antônio Cândido disse, né, que ele poderia ter sido um historiador. E aqui, mais ainda, a caracterização das personagens não é tão bem feita e a condução do enredo, parece que ele está sempre querendo passar lição de moral, é muita riqueza histórica e parece que está sempre querendo dar
uma lição de moral e aí fica pouco literário. Mas assim, foi uma boa experiência. Um outro que eu li, João Antônio, a primeira coisa que eu leio dele, Malagueta Perus e Bacanaço. Este livro, ele é bem legal, ele escrito assim de maneira coloquial, como a gente fala, né? E assim, não com tanta abreviação, não é gíria, não é como texto de rede social, não. É como a gente fala no sentido assim do sintático, de produção de fala oral e não escrita. Agora, em termos linguísticos, a gente percebe isso com as frases muito curtas. Então, assim, não tem aquelas frases elaboradas com vários conectores lógicos, adversativa, conjunção adversativa. Não tem muitas dessas coisas, não é? Períodos curtos e diretos e aqui várias peripécias. Este livro me fez lembrar dois outros da literatura brasileira. Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, eu acho. E o outro foi O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. Porque está narrando aqui histórias mais ou menos como os outros narram lá. Então aqui é cidade de São Paulo o tempo inteiro, melhor, não só a cidade, o estado de São Paulo, acho que aqui tem mais. Uma escrita muito da oralidade e fica contando causos, histórias, é bem legal, é uma coisa fácil de ler, dá pra você ler rapidamente, gostei da escrita. E o último é aquele do nosso clube de leitura, que é Lendo Lolita inteira, da Azar, ou Azar, não sei, na FISE. Lendo Lolita inteira, uma memória nos livros. Aqui é uma professora universitária que conta, né, relembra do tempo em que ela estava no Irã. E, enfim, fases da vida dela, a guerra Irã-Iraque, a revolução cultural lá do Islã, Ayatollah, Islã não, é do Islã também, né? Islã iraniano. Do Ayatollah Khomeini, a vida dela, enfim, em sala de aula e fora da sala de aula, e ela criou um grupo, né? Como se fosse um clube de leitura, um grupo de estudos para falar de literatura quando a situação ficou bem complicada. Eu, na verdade, até gravei o vídeo, em breve vai ao ar, sobre este livro, então mais detalhes lá. Mas eu já adianto que Lendo Lolita inteira, poderia ser lendo Orgulho e Preconceito inteira, lendo O Grande Gatsby inteira, porque ela comenta aqui vários livros. E se você não quer saber de spoiler dessas obras, não só de Lolita, mas essas outras que eu citei, então não leia, porque aqui ela analisa as obras, tem até um tribunal aqui em relação ao Gatsby, né? Uns que defendem, outros que condenam, ela é juíza, bem legal. Então esses foram os livros que eu li, pouca coisa, né? Saudade do tempo que eu lia uns 10 por mês, mas enfim. Antes de falar dos vídeos, eu vou dar a dica de um texto que eu li na revista Cult, Corpo Indócil, a invocação de uma subversão pela arte, de uma psicanalista, Bianca Dias. E ela está falando do corpo feminino, da representação do corpo feminino na arte, e ela faz referência à Olímpia, do Manet, que foi inspirado em várias outras, em Vênus de modo geral. E ela trata da relação da mulher com o corpo, da autonomia do corpo, da nudez e tal, uma série de coisas. Texto muito bom. Vou deixar aqui o link para ele aqui nas notas no box, tá bom? Agora vamos aos filmes que eu vi. Só fazer referência em Quarentena Cultural 8, eu tô comentando cada um. Filmes Netflix, eu vi Gandhi e Inspire e Expire. Documentário eu vi do Gabo. Séries, eu vi uma série coreana chamada Chocolate. Uma série chinesa chamada A Princesa Wei-yong. E uma americana, The Home Edit, a arte de organizar, sobre mulheres que organizam casas de famosos e tudo mais. Na Amazon, eu vi 1911, um filme sobre a Revolução Chinesa, não a comunista de 49, mas a anterior, que botou fim ao Império. O Escândalo Pushkin. Pushkin é aquele poeta russo, então um filme russo. O Físico é um filme sobre a medicina no Oriente Médio, como os árabes eram desenvolvidos, tal, legal. O Jovem Karl Marx,
que conta a história do Marx, no seu comecinho da sua juventude, quando ele conhece Engels e tal. Bem legal esse. A Legião, sobre o Império Romano, esse eu não gostei muito disso lá, é sobre a tentativa de ascensão ao poder no Império Romano, da mãe que quer colocar o filho, não gostei. Os Borgias, que é a história daquela família muito comentada, né? O Papa Alexandre VI tinha uma série de filhos e relação incestuosa, Lucrécia Borgia, César Borgia, enfim. No filme no outro vídeo eu tô comentando. E a série Hernán, que é sobre Hernán Cortés e Montezuma aqui com a conquista do México, uma série da Amazon. Certo? E agora a música, o que eu escutei? Eu escutei muito, mas muito mesmo, Legião Urbana. Então o que eu escutei da Legião Urbana? Um monte de coisa, mas eu posso falar o que eu prefiro da Legião Urbana, quais as músicas que eu mais gosto. Eu gosto muito de Faroeste Caboclo, Há Tempos, Perfeição, Metal Contra as Nuvens, são as que eu mais gosto. Ouvi muito Vanessa da Mata. E aí eu gosto de várias, não sei nem dizer, eu gosto muito de Zé. Eu tinha os álbuns dela, CDs, tinha todos praticamente. Aí eu vi Zé, Sim, um monte, eu nem lembro mais. Eu gosto bastante dela. E eu vi muito uma das minhas cantoras favoritas, que é Nina Simone. E se vocês me pedissem pra indicar, pra falar assim, uma música que você sempre gostou, vai gostar sempre, e você não cansa de escutar, eu diria Nina Simone interpretando Please Don't Let Me Be Misunderstood. Fantástico. É isso, resumo cultural do meu mês. Agora me digam o que vocês andaram fazendo, lendo, assistindo, vou adorar saber. Certo? Muito obrigada, beijos e